Olá pessoal, quero apresentar para vocês um trabalho pioneiro que desenvolvi com o Multimedia Design Studio do Sérgio Marês. Uma ideia que foi nascendo e nós fomos trabalhando nela, fomos desenvolvendo a parte técnica totalmente desenvolvida pelo Sérgio, e a parte teórica, né, a parte relativa à contabilidade, foi desenvolvida por mim. O que é o self-test contábil? O self-test contábil é um software pioneiro constituído de duas partes, uma prática e outra teórica. A parte prática é voltada exclusivamente para a contabilidade e foi criada com duplo objetivo de facilitar a solução de casos, exercícios e provas, e ao mesmo tempo, imediatamente após a finalização da solução, permitir que o aluno saiba automaticamente a nota da sua prova e do seu trabalho, caso ou exercício. E a parte teórica pode ser utilizada por qualquer outra disciplina além da contabilidade, para fazer testes de múltipla escolha, apresentando a avaliação do teste imediatamente após o seu término. Na realidade, o objetivo maior do self-test é tornar a correção e avaliação de provas e trabalhos escolares automáticas e imediatas, acabando com a espera longa e angustiada dos alunos e o excesso de trabalho improdutivo, corrigir provas e trabalho e dar notas dos professores. Talvez a parte mais interessante, a parte mais didática do self-test seja a possibilidade que ele permite de se elaborar automática e simultaneamente demonstrações contábeis a partir não somente do registro do débito e crédito de uma operação. Todas as demonstrações, a demonstração da posição financeira, a demonstração de resultado econômico, a demonstração de fluxo de caixa, a demonstração das origens e aplicação de recursos, demonstrações das mutações patrimoniais e, evidentemente, outras demonstrações que se queira incluir. O self-test ele está teoricamente preparado para digitalmente elaborar todas as demonstrações automaticamente. Essas demonstrações que podem ser resultado do registro de uma operação contábil, isto é, através do débito e crédito. Eu vou mostrar para vocês aqui como é o self-test, para vocês perceberem a grande utilidade desse instrumento. E para mim, do meu ponto de vista, a maior utilidade desse self-test em relação à didática, ou seja, a possibilidade que você tem de ensinar contabilidade e os participantes do curso perceberem o efeito de um registro contábil em todas as demonstrações financeiras, visualmente perceber isso. Isso é extraordinário, que permite rapidamente o entendimento de observar a contabilidade, uma visão sistêmica, uma visão que permite a gente perceber como é que a contabilidade é integrada e funciona sistematicamente. Isso dá velocidade ao aprendizado e dá prazer no aprendizado, porque você percebe, visualiza o que está acontecendo. Quando você faz um registro contábil de débito e crédito, você pode olhar que ele vai ser percebido através do self-test em toda a sua extensão, os seus efeitos em todas as demonstrações que tiver feitas a ele. Vamos então mostrar o que é esse self-test. Olha aqui nessa primeira página, nós temos aqui os exercícios, né? O casos a resolver, que você pode escolher e você vai resolver um caso desse. E, evidentemente, a melhor maneira de mostrar isso é você ir praticando aqui, mostrando como é que se faz. Porque vocês vão perceber a genialidade do Sérgio Marês
quando ele fez esse software tão amigável que você, qualquer um, mesmo quem não saiba, quem nunca viu esse software, pode utilizar com facilidade tremenda. Vamos, por exemplo, pegar aqui o Digit 005, um exercício. E vamos, olha aqui, ele marca o exercício e aqui está iniciar esse Digit 005. Quando você faz isso, se abre esta página. O que é que as páginas estão dizendo? Que existe uma parte prática e que uma parte teórica. Essa parte prática e a parte teórica, ela tem pesos para produzir uma nota final. Então nós podemos começar, por exemplo, pela parte teórica. Vamos na parte teórica. Ao abrir a parte teórica, você percebe. Aqui tem como encerrar, resumo das questões e reiniciar, no meu caso. Vamos ver isso devagar cada um. Aqui a questão 1. A questão 1 tem três perguntas. Nós vamos ver todas elas, elas terão múltipla escolha, talvez 4, no máximo 4 aí, para você escolher qual é a resposta mais certa. Vamos lá. No cálculo da provisão para devedores duvidosos, o total das vendas a receber com garantia real deve ser incluído, excluído se tiverem também garantias fiduciárias, será incluído se forem oriundos de venda com reserva de domínio. Evidentemente, e fui eu que fiz essas questões todas, eu sei a resposta. Então eu vou aqui e coloco aqui excluído, que simplesmente está falando de garantia real. Se é garantia real, não entra para o cálculo de provisão para devedores duvidosos. Feito isso, você confirma a resposta. Confirmada, passa para a segunda questão. A segunda questão vem: provisão para devedores duvidosos de acordo com como ela é contabilizada hoje. A reversão da provisão para devedores duvidosos de acordo com como ela é contabilizada hoje aumenta incorretamente o resultado do exercício? Não tem a menor influência no resultado do exercício. Aumenta o resultado do exercício corretamente e aumenta o resultado do exercício, mas reduz o imposto de renda a pagar. Na realidade, da maneira que vocês vão ler o livro, né? Os nossos livros que tratam sobre esse assunto, e você verá que ela aumenta incorretamente o resultado do exercício. É um dos erros básicos que eu acho a contabilidade, que está aí ainda perdurando e ninguém toma conta dela. Coloco aqui e respondo aqui. Vem a última questão. A última questão diz: você concordaria com qual definição de receita? É uma entrada de dinheiro? É uma entrada de recurso? É o acréscimo do patrimônio líquido de uma empresa proveniente da negociação de um item qualquer do seu patrimônio? É a venda de bens e serviços da empresa? Olha, a pergunta mais afirmativa aqui, mais concreta é essa aqui, ó. A 3. Você terminou e a nota obtida foi 100. Veja só, aqui, evidentemente, porque eu acertei todas as questões. Não é que eu seja bom, aqui eu fiz. Olha aqui. Questão 1, resposta dada 2, não é? Aquela escolha 2, e a resposta correta é a número 2, realmente. E a nota obtida na questão é 40, o peso da nota. Na questão 2, ele vai repetindo, e aqui nós acertamos, tivemos nota 100. Então nós vamos fechar aqui para partir para quê? Para a parte prática. Você vê, a nota teórica tem um peso de 20%, ou 20% de 10, e no caso aqui é 2. Tá certo? 20% da nota, tá certo? A nota foi 100, seria 20. Como é 20% de 10, é 2. Olha aqui. Vamos partir então para a parte prática, que é 80% da nota. Que garantimos ali 2 pontos. Na parte prática nós vamos ver. Nós temos aqui o balanço patrimonial. O balanço patrimonial, ele apresenta aí o balanço do exercício de 2007 e o balanço do exercício de 2008. Os números são iguais aqui, como vocês estão vendo. O que significa isso? Que nós vamos resolver um exercício que acontece em 2008, porque aqui é o exercício de 2007, final de 2007. O final de 2007 é exatamente igual ao início de 2008. Em 2008 nós vamos ter operações
e vamos transformar essa situação que está aqui. Depois disso aqui nós temos o DGDD, que é demonstração de geração disponível digitalizada, ou seja, a geração de caixa, traduzindo a geração de caixa digitalizada. Então nós temos aqui um fluxo de caixa do que aconteceu no exercício, do que vai acontecer no exercício. Aqui nós temos o plano de contas, são as contas que nós utilizamos para resolver os exercícios. Nós podemos acrescentar contas, modificar contas aqui dentro, etc. Esse outro quadro é a contabilização do evento. Nós temos o evento do período, nesse evento aqui é o caso, nós vamos buscar o caso e vamos contabilizá-lo aqui, nesse plano de contas. Veremos daqui a pouco sobre isso. Passando isso, nós temos demonstrativo de resultado econômico. Está aqui o demonstrativo de resultado econômico, está aqui a demonstração das alterações do capital circulante, ou o DOA, que é a demonstração de origem e aplicação de recursos, e o DMP, que é a demonstração das mutações patrimoniais. São essas as demonstrações que estão incluídas nesse pacote aí, desse nosso self-test. Então vamos partir para a contabilização dos eventos. Devo mostrar aqui em cima que aqui tem resumo do lançamento. A gente ao final pode resumir o lançamento, perceber se o lançamento está certo ou errado, trocar determinado lançamento, etc. E aqui é a avaliação do resultado. Quando nós chegarmos aqui, nós vamos ver qual foi a nota que o aluno vai tirar. Tá certo? Então vamos partir. Primeiro aqui é, durante o exercício de 2008, vendeu todo o seu estoque por 75.300. A empresa vendeu todo o seu estoque por 75.300, sendo 35.800 à vista e o restante para receber no exercício seguinte. A taxa de inadimplência prevista foi estimada em 4%. Muito bem, vamos tentar resolver esse primeiro exercício, essa primeira situação aqui. Vendeu todo o seu estoque por 75.300, sendo 35.800 à vista. 35.800 à vista, e devo lembrar que esse self-test ele só funciona primeiro, você tem que colocar o débito. Então eu tenho que colocar primeiro a conta devedora. No caso é caixa, porque eu vendi à vista, não é isso? Vendi à vista. E, evidentemente, o crédito vai ser uma receita. Débito de caixa, crédito de receita, receita de vendas de livros. No caso, quanto foi? 35.800. 35.800. Você contabiliza e ao dar ok, ela está perfeitamente contabilizada. E agora vamos mostrar a grande sacada desse software, do self-test contábil, que é extremamente didático. Olha, débito de caixa e crédito de receitas. Mentalmente, por exemplo, débito de caixa. No balanço patrimonial vai ter movimentação? Vai. O caixa do balanço da empresa vai mudar. Tá certo? E vai também aparecer aqui o resultado do exercício. Olha, o resultado do exercício. Por quê? Se é débito de caixa, crédito e receita, até agora eu só tenho um resultado do exercício que é 35.800. É por isso que ele está aqui apresentando como 35.800. A contrapartida do débito de caixa. Evidentemente, se é débito de caixa, vai entrar no demonstrativo de caixa. Vamos lá para o demonstrativo de caixa. O demonstrativo de caixa, aqui aparece, tinha um saldo inicial, como nós vimos aqui, ó. O saldo inicial era 3.000, então o demonstrativo de caixa tem 3.000, agora recebeu 35.800, portanto está com 38.800, que é o valor que nós temos aqui, 38.800. Então nós estamos vendo esse lançamento, quantas coisas ele vai participar. Aqui, demonstração das alterações no capital circulante. Ora, se ele entrou dinheiro no caixa, ele aumentou o circulante, tá certo? E aumentar o circulante é exatamente isso. Enquanto em 35.800, ele tinha um circulante anterior de 56.600, ele agora passa a ter 92.400. O plano de conta, o DRE, evidentemente todos já sabem, nós tivemos uma receita de 35.800 e como nada aconteceu até agora, o resultado é 35.800. No DOA vai acontecer a mesma coisa que aconteceu nesse DACC. 35.800
O DOAR se refere a capital de giro, ele vai registrar aquelas operações que alteram o capital de giro positivamente e negativamente. Nesse caso, houve um aumento positivo, o capital de giro passou para 92.400. E o DMP é a demonstração das mutações patrimoniais. Tem o patrimônio líquido inicial aqui, capital, etc. Tal. E agora, no lucro líquido do exercício, aparece 35.800 e o patrimônio líquido final, até esse momento, está sendo 3.200. Então vocês percebem aí a grande utilidade desse nosso software. Ele permite que vocês vejam, que os participantes do curso vejam os efeitos que o registro da operação contábil acontece em toda a sua extensão, em todas as demonstrações de que ela vai fazer parte. Continuando aqui, vamos para a contabilização do evento. Então, eles 35.800, se é 35.800, 75.300 menos 35.800, eu tenho a impressão que esse valor está aí na casa de 39.500. 39.500 é o que vai ficar em venda da prazo. Então, nós mais uma vez tem que procurar a conta, se é a conta devedora. A conta devedora aqui vai ser clientes, se você duplicar, você vai receber. Nós estamos vendendo a prazo. Débito de clientes e, evidentemente, o crédito vai ser em receita novamente. Beleza, livro. Quanto foi que eu falei? 39.500. 39.500. Quando eu faço isso, se tudo estiver certinho, esse demonstrativo de resultado econômico tem que ter uma receita de 75.300. Vamos lá? E exatamente o que ela tem, 75.300. Então essa divisão que nós fizemos aí foi correta. Então nós temos no caixa foi tão somente 35.800. No balanço patrimonial nós percebemos aqui, ó, que o caixa subiu para isso aqui e a duplicata a receber também aumentou para 74.500. E o lucro agora passa a ser um resultado de 75.300. Percebe? Isso aqui também vai, no DACC vai modificar, tá certo? No DGDD, essa segunda não vai entrar nada no DGDD. No DRE vai entrar, passou para 75.300. No DOAC também vai passar para 75.300 e no DMP também temos 75.300 como resultado do exercício. Agora, meus amigos, nós aqui no exercício, voltando à contabilização dos eventos, nós podemos ver aqui que ele diz que o estoque todo foi vendido por 75.300. Se o estoque todo foi vendido por 75.300, o estoque era 20 mil. Então esse 20 mil vai sair, nós vamos contabilizar isso. Como contabilizar isso? A primeira conta é devedora, débito de custo da mercadoria vendida, porque o estoque está saindo, isso é o custo do valor dessa mercadoria que nós acabamos de vender. Então, nesse caso aqui o débito, e o crédito vai para onde? O crédito vai para a conta estoque, que é lá que saiu a origem desse estoque. Então aqui nós vamos acreditar e evidentemente com isso nós estamos aqui, ó, vamos ver o que aconteceu com essa operação, a operação do custo da mercadoria vendida. O patrimônio, o estoque imediatamente foi para quanto? Para zero, saiu de 20 e veio para zero. Então nós entregamos o estoque. E aqui o resultado do exercício não é mais aquele 75.800, ele agora é 55.300. O que significa esse resultado do exercício aqui? Por que nós colocamos essa tarja azul? Porque no desenvolvimento desse trabalho, eu descobri que balancete era uma coisa antiga, que não havia necessidade nenhuma de fazer balancete, que você poderia fazer diretamente
apuração de resultado, na demonstração de resultado econômico, trazer o resultado para dentro do exercício. Então, olha só, se você apertar aqui no resultado do exercício, você vai ter demonstração de resultado econômico. O que aconteceu aqui? Eu tenho uma receita de vendas e tenho um custo da mercadoria vendida, portanto, eu tenho um lucro de 55.300. Este lucro, evidentemente, no balanço patrimonial, vai para aqui o resultado do exercício, 55.300, e o balanço está fechado. Foi aí que eu descobri que o balancete não tem nenhuma utilidade hoje em dia. Mas está escrito aí no livro, vocês poderão ler posteriormente a respeito disso. Mas foi essa função aí que me levou à ideia, que me deu a visão e que eu percebi que o balancete era algo do passado. O balancete, as pessoas que fazem é porque não tem noção de como a informática deve ser utilizada pela contabilidade. Ou seja, usam a informática na contabilidade como se fosse uma máquina de escrever. Tá certo? Então veja só, eu acho que até agora deu para a gente entender mais ou menos como funciona isso aí, e evidentemente nós vamos desenvolver exercício em cima disso e vocês irão entender perfeitamente tudo que vai ocorrer. Então, vamos considerar que eu acabei, claro que eu não acabei esse exercício. Esse exercício tem mais coisas aí, ó. Tem toda uma descrição das coisas que estão acontecendo na empresa que a gente tem que contabilizar. Mas, para o nosso efeito aqui, nós vamos terminar nesses 2 lançamentos aí, ou 3, e vamos ver o que aconteceu com eles. Considerar que acabou o lançamento, acabaram os lançamentos contábeis. Primeiro nós podemos ver o resumo do lançamento. Não tem muita coisa disso aqui. Esse resumo do lançamento é para quando houver erro, você voltar e procurar ver onde é que foi que você errou. Olhar, o primeiro lançamento que eu fiz foi débito de caixa e crédito de venda, que era aquele 35.800. O segundo foi débito de cliente, que foi a prazo 39.500, e crédito de venda de livro. E o terceiro foi o custo da mercadoria vendida, como vocês viram que nós fizemos, e no estoque sendo creditado. Então está visto aí. Agora aqui nós vamos entrar na avaliação de resultados, saber quanto nós tiramos. Olha, evidentemente nós não trabalhamos aqui com depreciação. Infelizmente esse exercício não aparece aqui. Por exemplo, vendas, mas então eu vou resolver mais um pouco aqui, só para vocês entenderem como é que aparece aqui. Por exemplo, se eu ver uma coisa aqui, uma despesa de depreciação. A despesa de depreciação se eu ver aqui a despesa de depreciação. A despesa de depreciação está sendo 10% ao ano. Vamos ver aqui. Se a despesa de depreciação é 10% ao ano, isso 12.000 aqui, porque aqui olha, 1.200, significa que é 10% ao ano, até agora. Eu vou calcular a despesa de depreciação daquele exercício e na contabilização vou dizer débito de despesa de depreciação. Vou procurar aqui despesa patrimônio líquido, despesas de depreciação, crédito e depreciação acumulada, dívidas a pagar, depreciação acumulada de imóveis, máquinas e equipamentos. Vamos botar aqui 1.200 e estamos conversados. Então aqui no balanço patrimonial nós vamos ver, olha, o 1.200 passou para 2.400 e o lucro aqui vocês já viram reduzido. Vamos olhar aqui o resultado do exercício. O resultado do exercício, olha, 1.200 com depreciação reduziu o lucro para 54.100. Se nós formos aqui na avaliação de resultado, nós vamos ver, olha, que a despesa de depreciação, o valor obtido foi 1.200 e o valor correto é 1.200, portanto a nota está 20. E evidentemente, quando a gente for fazer provisão para devedores duvidosos, à medida que nós colocarmos os valores certos, vão aparecer aí os valores. Se colocarmos errado, não vamos ter nota. Então esse que vai definir se eu tenho 100% da nota ou não. Está entendido? Então vamos imaginar que a provisão para devedores duvidosos chega ao valor de 1.500. Na realidade o valor correto é 1.580. Você perde esta nota. E assim por diante. Aliás, a sua nota será 0.
a sua nota será 0. E a nota que vai aparecer aqui é a nota relativa ao acerto que você fez aqui. Então, vale 20 pontos de depreciação, e aqui cada valor desse tem uma pontuação um tanto diferente. Então, feito isso, você encerra a resolução do caso. Confirma o encerramento da prática, sim. Ao confirmar, você viu, olha só, eu só ganhei aqueles pontos na parte prática e, portanto, 80% dele é 1,6. Com 2 que eu tinha antes, 3,6, e é minha nota final. Quer dizer, se a nota fosse 5 para passar, eu tinha perdido. Só que eu não terminei os exercícios. Apenas eu estou demonstrando como é que funciona o self-test contábil. Meus amigos, eu espero esse trabalho vai ser bastante interessante, porque nós vamos resolver exercício explicando cada detalhe, por que é débito, por que é crédito, por que é do exercício, por que é resultado pendente. Tudo isso vai acontecer nas soluções, na solução dos problemas, feita evidentemente por mim. Então nós teremos assim 5, 6 exercícios em cada vídeo desse, e será colocado à disposição de vocês. Então, muito obrigado. Aqui está a apresentação do self-test contábil. Eu espero que vocês compreendam e percebam a simplicidade, a facilidade com que pode ser feito isso, a velocidade com que você pode resolver vários problemas de uma vez, a velocidade que você pode terminar uma prova, e particularmente do lado do professor. Imagina eu, que professor, por exemplo, da Fundação Getúlio Vargas, tomava conta de aulas praticamente em todo o Brasil. E eu saía de cada lugar desse que eu ia para dar aula e tempo de prova, eu saía com um pacote de prova, trazia para cá, levava 2, 3 semanas para corrigir as provas. Um trabalho totalmente improdutivo. Ao passo que você, com o self-test contábil, né, terminou a prova, você tem sua nota. Para o aluno é uma tranquilidade enorme, e para o professor acaba com o trabalho produtivo. O professor vai se concentrar mais nas suas aulas e trazer mais pontos, mais visões, mais práticas a respeito do curso, porque ele agora tem mais tempo sobrando para se dedicar à sua disciplina. Portanto, muito obrigado e até a próxima aula, que será a solução de problemas. Obrigado, até já.